Olá, meus queridos irmãos da TV Mundo Maior, mais uma vez estamos aqui reunidos e felizes por estar de volta com vocês estudando o Evangelho Libertador de Jesus. Dando continuidade ao capítulo do Evangelho de Mateus, estudamos o primeiro Sermão do Monte, depois o capítulo 8 e hoje iniciamos no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Nós vamos falar da cura de um paralítico que Jesus fez em Cafarnaum. Assim, meus irmãos, primeiramente eu gostaria de situar o ambiente, a aldeia de Cafarnaum, onde Jesus habitava, às margens do Mar da Galileia, e ele iniciando com todo o amor, com toda a sua disponibilidade, com todo o seu carinho para conosco, ele está iniciando a tarefa de assistência, de aconchego, de amparo às pessoas que viviam na região da Galileia, a região do extremo norte da Palestina naquela época, que tinha ligação mais ao norte com a Síria, com a Fenícia. E assim, naquele ambiente que Jesus escolheu por não ser bem recebido em Nazaré, sua terra natal, ele começa a atender a todos que o procuravam, a dar assistência a todos aqueles que iam em busca de auxílio. E hoje nós vamos falar a história de um homem paralítico, e que Mateus, com a sua grande capacidade redacional, ele fala desse homem que nós falamos no último programa, dos obsediados de Gadara, da região de Gadara, do lado leste do Mar da Galileia. Hoje, Mateus já começa a trazer Jesus de volta, porque ele diz assim: e entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Ou seja, ele fez o caminho inverso. Aí trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus erros te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo mesmo: blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos dele, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: teus erros são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar o erro ou os erros das pessoas, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Muito bem. Diante dessas colocações, nós temos a primeira coisa aqui a fazer, é que Jesus fez um caminho inverso. Ele foi para o outro lado, para a região de Gadara, o lado leste do Mar da Galileia, e lá ele curou aqueles homens, como nós já vimos no programa anterior, que viviam ali nos túmulos, acorrentados, às expensas ou sob o domínio de espíritos obsessores. Concluído essa tarefa, Jesus pega o barco no sentido inverso. Agora, ele atravessou as águas e foi para sua cidade. Qual é a cidade de Jesus? Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, criou-se em Nazaré. Mas Mateus aqui está chamando a sua cidade, que é a cidade que ele tinha naquela região, às margens do Mar da Galileia, do lado oeste, era exatamente Cafarnaum. Quifar, aldeia, Naum, profeta. Essa aldeia de Naum, onde hoje
você chega lá, só existem ruínas. Mas é um lugar que une muito você a Jesus. Essa cidade, as ruínas dessa cidade, onde tem hoje a custódia da Terra Santa sob o domínio dos franciscanos, ali tem uma grande igreja octogonal, sobre o que for a cozinha da casa de Pedro. Perto tem uma sinagoga onde Jesus deve ter pregado. Mais para adiante, no lado norte da custódia franciscana, tem uma igreja ortodoxa grega. Então o ambiente ainda respira para quem chega ali, a passagem de Jesus naquele local. Ali existem oliveiras, ali existem marcas de pedras de moinho que eram usadas para extrair o azeite que se tirava das oliveiras, né? Que era o azeite é muito utilizado ainda hoje. Então você encontra ali ainda as marcas de restos, de símbolos, de romães, que é uma das plantas, das frutas, né? Das sementes, das primícias de que Jesus falava, dentro das 7 plantas que estão catalogadas como plantas sagradas, né? 2 grãos, que são os trigos e a cevada, e 5 frutas, que tem o figo, a figueira, a uva, a tâmara, o que eu acabei de falar agora, a romã, e ainda tem uma outra fruta que é a uva. Então você tem 2 sementes e 5 frutas das 7 plantas importantes no reino que está traçada e registrada no livro da Torá. Então você tem naquela região um ambiente que nos fala de tudo isso. E é importante você ver imagens numa hora dessa, porque vai auxiliar muito. Imagina que Jesus chega e trouxeram, como diz Mateus, um paralítico deitado numa cama. Que paralítico era esse? Ele não tem nome. Mas com certeza foi um homem que veio sob a ajuda de outros amigos ou familiares que ouviram falar de Jesus e teve a vontade imensa de que Jesus viesse libertá-lo daquela situação. Ninguém fala quanto tempo, mas ele estava deitado numa cama e diz Mateus, Jesus vendo sua fé. Ora, aquele homem confiou que Jesus poderia libertá-lo. E quando ele olha, ele se compadece, porque diz Marcos, no seu evangelho, que Jesus era sempre muito assediado. E ali, naquele ambiente, tinha pessoas circundando a casa de Pedro e Jesus, e aquela multidão estava impedindo que aquele paralítico chegasse com facilidade. E Marcos diz que colocaram ele pelo telhado da casa, numa situação de vencer barreiras, vencer dificuldades para chegar até Jesus. Você pode dizer, e essa casa, como era? Os telhados naquela época eram feitos de uma planta local que tem lá semelhante ao milho, ao caule do milho. Ele é menor do que um milho e maior do que um trigo. É uma planta de classificação que nós podíamos dizer média, mas parece um capim. E ali eles cobriam as casas com aquilo. Então foi fácil eles afastarem e descer o paralítico. E diz Mateus que Jesus, vendo a sua fé, porque Jesus, o que é que Jesus viu a fé dele? A confiança desse homem de vir de tão longe, vencendo barreiras. Ninguém sabe quantos dias ele passou para chegar a Cafarnaum. Quem eram as pessoas que traziam eles? E a gente vê que onde Jesus estava, sempre havia solidariedade. Porque pessoas o trouxeram, aí trouxeram, não foi um só, era mais de uma pessoa. Um paralítico deitado numa cama. Jesus vê a sua fé, que fé? A necessidade, a dor que ele passava,
a pessoa ser dependente total. O cadeirante já sofre, imagina o paralítico deitado numa cama. Quer dizer, ele devia ser um paraplégico, uma pessoa com dificuldades muito elevadas. E Jesus aí vai usar o seu magnetismo, o seu amor, em combinação, como diz Kardec no capítulo 14 dos fluidos, Jesus vai inocular energias de amor naquele homem, e ele, na sua avidez, na sua fé e na sua confiança em Jesus, vamos dizer assim, um elemento que absorve energias, como a mulher que sofria da hemorragia, que nós vamos falar dela brevemente. Ela também foi um instrumento que Jesus sentiu, inclusive, inconscientemente sair alguma coisa dele, como ele fala. Mas esse paralítico, ele é uma pessoa que foi muito especial, porque Jesus até o confortou. Disse para ele: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Por que os teus pecados te são perdoados? O que é que a gente pode deduzir disso, meus caros irmãos, queridos telespectadores? Se ele estava paralítico e Jesus diz que os pecados dele são perdoados, significava que ele cometeu algum desatino, algum delito, alguma falta grave, para ter colhido aquela paralisia. Porque Deus, sendo misericordioso, justo e bom, ele não dá a quem não merece. Ninguém colhe sem ter plantado. Então ele plantou alguma coisa. E aí você diz: Jesus revogou a lei divina? Não. As leis divinas não são revogáveis. Ninguém pode alterar a gravidade, ninguém pode alterar o movimento de rotação da Terra, o nascer e o pôr do sol, o caminhar da lua e das estrelas. Ninguém pode intervir, porque são processos, são leis bem estruturadas no universo por Deus. Mas com relação ao homem, dentro da lei de causa e efeito, Jesus poderia ser, como foi nesse caso, misericordioso. Ele auxiliou, ele tentou, ou melhor, ele revogou os erros do passado daquele homem. O passado pode ter sido naquela mesma existência ou até existências anteriores, que ele já cometeu esse delito, como está lá no Êxodo 20. Deus sanciona o delito, o erro, o avon dos pais nos filhos dos filhos, não a partir da terceira geração, na terceira geração. Quer dizer, cada um colhe o que planta. O filho não paga pelo pai. Então esse paralítico, nele Jesus colocou toda a sua misericórdia. Porque veja que ele diz assim: tem ânimo, meu filho, os teus erros te são perdoados. Como se assim, eu estou retirando todos os débitos, estou perdoando tudo que você causou, porque a sua fé, a sua confiança em mim me dá essa condição de fazer isso. Só que quando ele diz isso, os escribas, que representavam uma classe importante de escriba é escritor, soferim em hebraico, vem de sefer, livros, eles se intitulavam a casta. Era considerado muito importante, porque no tempo de Jesus, 85% das pessoas eram analfabetas. Quer dizer, quem escrevia, quem lia, era alguém diferenciado, muito importante. Então os escribas se acharam no direito de dizer, naquele momento, de dizer que ele blasfemava. Só que ele disse consigo mesmo. Eles confabulavam à distância, mas Jesus captou imediatamente a tendência, a ideia daqueles homens, daqueles escribas. E aí diz Mateus, Jesus conhecendo os sentimentos deles. Quem é que pode conhecer os sentimentos dos outros com tanta propriedade como Jesus? Então Jesus penetrava o sentimento das pessoas, sabiam o que elas estavam pensando, o que passava em suas mentes.
E aí ele disse, por que tens esses maus sentimentos em vossos corações? É a mesma coisa da parábola do trabalhador da última hora. Por que você tem o coração mau? Por que esse sentimento negativo e mau? Só porque eu sou bom. Em outras palavras, por que é que você não está alegre porque eu estou tirando os erros dele? A questão é porque para os ortodoxos de então, só Deus poderia perdoar pecados. Só Deus poderia sancionar ou eliminar os erros que alguém cometia. Mas Jesus era um Messias, era o enviado de Deus, e ele começa a refletir, por que é que teu coração é mau? Só porque eu estou querendo ajudar a esse pobre que vem de longe com essa dificuldade. Você pode andar, você pode ir, você pode vir. Os escribas poderiam ver, sentir, caminhar, e aquele homem estava imóvel. Jesus se compadeceu. E o sentimento de compaixão de Jesus para aquele paralítico devia servir de exemplo para os escribas, para aplaudirem ou ficarem felizes com essa promessa de Jesus. Mas o que é que eles dizem? Que Jesus blasfemava. Mas Jesus, antes de realizar o que ele estava prestes a fazer, ele diz assim, com efeito, o que é mais fácil dizer? Teus pecados ou teus erros são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Porque se eu disser teus pecados te são perdoados, vocês estão falando que eu estou blasfemando, então eu posso dizer levanta-te e anda. E se eu disser levanta-te e anda, e ele levantar e andar, eu não perdoei os erros dele, não? Se ele estava paralítico porque errou. Olha a inteligência, a capacidade reflexiva de raciocínio do Cristo. Porque ele disse, o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Qualquer uma das duas coisas está na mesma coisa. Porque se ele curasse aquele paralítico, ele estava perdoando os erros do passado. Porque dentro da lei judaica existe a lei de causa e efeito. A gente vê esse princípio de um errar e o outro pagar. Alguém tem que pagar o erro de alguém. Só que Ezequiel 18 diz que quem paga é aquele que erra. O pai não paga pelo filho, nem o filho paga pelo pai. Embora no episódio do cego de nascença, os discípulos tenham perguntado a Jesus, quem errou? Eu ou seus pais para que ele nascesse cego? Era a mesma pergunta aqui, quem errou? Ele ou seus pais para que ele fosse paralítico? Só que aqui a gente não sabe se aquele paralítico nasceu paralítico ou se a paralisia veio depois que ele nasceu. Mas o importante é a misericórdia que Jesus coloca aqui, o amor. Ele sintoniza com o sentimento daquele pobre paralítico que vem ávido por uma assistência espiritual, procurando exatamente em Jesus a sua cura. E aí ele interpela o paralítico dizendo, tem de ânimo, meu filho, como se assim, eu estou compadecido da tua situação. Não desespere, porque teus pecados te são perdoados. Já fui adiantando que ele iria ficar bom, porque ele estava naquele momento curando-o. As energias que ele inoculou nesse momento, nós somos incapazes de julgar e de entender. Aproveitando a censura, a hipocrisia, a mal conduta desses escribas que não souberam sintonizar, não perceberam a maravilha daquele momento divino em que Jesus devolvia saúde a alguém que estava doente, perdoava seus erros. Eles, em vez de ficarem felizes, sintonizarem, se sensibilizarem, pararam para dizer que Jesus blasfemava. Então eles foram muito infelizes na sua colocação e Jesus muito prudente, muito fantástico, ao dizer, qual é o mais fácil? Dizer, teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Pois bem,
disse ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Veja que ele não disse, ele já tinha dito: teus pecados são perdoados, já tinha tirado a causa, agora trabalhou no efeito. Se bem que se ele dissesse: levanta-te e anda, já seria a mesma coisa de que ele dizer: teus erros são perdoados, como ele ratificou isso dirigindo-se aos escribas. Só que haviam muitas multidões. Mateus disse assim: vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo. Medo aqui não é propriamente medo, elas ficaram abismadas, ficaram surpresas, né? Elas ficaram sensibilizadas, ao contrário dos escribas, porque contra fatos não há argumento. O homem chegou e trazido por outros, botaram por cima do teto da casa de Pedro. E de repente levanta e vai para casa, como Jesus disse. Então eles todos glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Veja que não foi só a Jesus, mas Jesus iniciou e ele disse: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar erros, eu te ordeno, levanta, toma teu leito e anda. E aí todos ficaram admirados, diz Mateus, glorificaram a Deus que deu tal poder aos homens, não deu só a Jesus. Curioso, né? O que significa que nós também podemos curar. Você pode curar. Você tem essa capacidade, desde que exista no seu coração o preparo, o amor, a condição, a faculdade mediúnica. Por isso que a mediunidade de cura é tão sublime, é tão divina, e que ninguém pode cobrar nada por ela, porque ninguém pode cobrar pelo aquilo que não é seu. Dai de graça o que de graça recebeste. O que vem de Deus, só Ele é o detentor, só Ele é que tem poder. Então, se você vem com essa faculdade, não se aproveite, não tire proveito disso, porque você pagará muitíssimo caro por aquilo que você abusar. Em vez de usar em benefício do outro, utilizar em benefício próprio. Nós temos aqui uma mensagem magnífica. Esse capítulo 9 de Mateus já inicia com essa cura do paralítico, mostrando como ele era magnífico, como ele sintonizava com a dor e com a necessidade dos outros, e como ele soube recompensar aquele paralítico que veio, ninguém sabe de onde, ninguém sabe seu nome, mas a história, independente de com quem quer que tenha sido, pode ser até um de nós que tenha servido de instrumento naquela época, estamos aqui me ouvindo, nos assistindo e se sensibilizando com essa magnífica ação do Cristo em favor dos que sofrem. Por isso, se você tem alguma dificuldade na sua vida, alguma doença, algum limite físico, entregue-se a Jesus, que Ele é médico dos médicos, ou alguma pessoa, algum dos seus mensageiros e missionários que de boa vontade, com condições, humildade, caridade e vontade de servir, pode lhe curar. Porque Mateus diz que Deus deu, através de Jesus, poder aos homens. E Jesus dizia: tudo que eu faço, vocês também podeis fazer. E até muito mais, porque Deus deu esse poder a você. Se lhe deu, use e use para o bem. Que Jesus fique com vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Muita paz para todos.